e nesse vídeo aqui eu vou dar dicas para vocês de como você pode melhorar seu inglês para a área aqui de UX. Tá preparado? Então fica nesse vídeo. A primeira dica aqui é que sim, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E sim, o inglês que você tem, que te ajuda a se comunicar no dia a dia, vai ser uma mão na roda, mas ele não é tudo para você conseguir trabalhar na área. Você precisa ajustar algumas coisas, aprendendo palavras técnicas que você vai precisar usar no dia a dia, trabalhar aqui no Product Design. E eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. A primeira dica é que participe de eventos online e presenciais na área de UX. Se você ainda está com muito medo de participar de eventos pessoalmente, participe de eventos online. Você não precisa mostrar sua cara se você não quiser, você não precisa falar com ninguém se você não quiser, mas o importante é você começar a absorver as palavras em inglês da área, porque uma hora você vai ter que usar essas palavras e não adianta você se comunicar muito bem em português, mas chegar aqui e você não conseguir explicar seu processo em inglês para as pessoas aqui da área. Tem algumas palavras técnicas que sim, você vai aprender nesses eventos, então é muito importante você expor o seu ouvido a aprender essas palavras também. Começar a associar essas palavras em inglês do que somente português. Algumas palavras bem chaves aqui é assumption, que são suposições, usability test, que é o teste de usabilidade, issues, que são os problemas, que pode ser tanto um problema técnico quanto um problema dos usuários, bugs são os erros que dão no sistema da parte técnica, research, que é a pesquisa, discovery, que é o que eles falam, né? Essa parte de pesquisa, de descoberta, research methods, que são os métodos de research, prototypes, que são os protótipos, wireframes, que são as estruturas do protótipo, final designs, que são os designs finais, user interface, que é a interface dos usuários, handover, que seria aí quando você começa a passar seus designs para o time de desenvolvimento ou para qualquer outro time, validation, que são as validações, problems, que são os problemas, KPIs, que são os Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance, Objectives, que são os objetivos do projeto, Participants, que são os participantes, Users, que são os usuários, e participantes e usuários podem ser as mesmas pessoas, dependendo do contexto do seu projeto, Patterns, que são os padrões, e por aí vai. Mas tem muitas outras palavras e se você quiser me fala aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Bom, uma forma também muito boa para você melhorar seu inglês é você lendo livros da área. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas opções de livros que vocês podem começar a ler. Livros que não são tão difíceis de entender. Se você tiver muita dificuldade, lê esses livros com um dicionário e um caderno do lado para você fazer as anotações aí das palavras que te mais chamem atenção. Então, o primeiro livro aqui que eu vou passar para vocês é o Pitching Ideas. É um livro bem curtinho, com bastante ilustrações, então vai te ajudar também bastante na leitura. Ele fala um pouco como você pode melhorar a sua comunicação, conversar com vários stakeholders. Bom, é um livro curto e se você quiser me fala aí nos comentários qual que é o livro que vocês querem que eu faça um vídeo com mais detalhes aí sobre o que eu aprendi em cada livro. Então me deixa aí nos comentários e eu vou passar agora para o próximo livro. O próximo livro é o Emotional Intelligence, Influence plus Persuasion. Esse livro aqui é um livro bem pequenininho, bem curtinho. Ele fala bastante também de comunicação e como que você pode influenciar pessoas. E pra gente que trabalha na área de UX, influenciar pessoas é muito importante. Então, esse livro aqui é bem pequenininho e espero que também vocês tirem bastante proveito desses livros. O outro livro aqui muito interessante para quem trabalha na área e quer saber os processos, ou para quem ainda não está trabalhando na área e quer saber como que funciona os processos de UX e como você pode impactar os projetos, leia esse livro aqui, UX Strategy. Eu vou deixar todos os links de cada livro aqui com vocês
em inglês para vocês comprarem e espero muito que ajude vocês tanto melhorar o vocabulário na indústria e também melhorar os seus conhecimentos nos processos de UX. Esse aqui também tem algumas ilustrações, tem alguns exemplos também. É um livro um pouquinho mais longo para ler, mas vale muito a pena. Outro livro aqui é esse livro aqui, 100 Things Every Designer Needs to Know About People. É um livro um pouquinho mais antigo? Mas ainda continua bastante relevante, principalmente também para quem está começando na área. Então, indico bastante também, ele tem bastante exemplos, é um livro que fica um pouco mais fácil para a gente ler. E se você precisar, tem um caderninho na mão e o dicionário também. Uma outra recomendação de um livrinho bem pequenininho, bem facinho de ler, é esse livro aqui, Outcomes Over Outputs, que ele fala um pouco mais sobre como que realmente você sabe que as ideias aí de produto que você fez realmente gerou mudança no comportamento, no behavior das pessoas. Então é um livro facinho de ler, bem curtinho para vocês. Me fala nos comentários aí qual que é o livro que vocês querem que eu comente mais aí com vocês. Agora um livro recente, eu acabei de terminar e eu recomendo muito para vocês, tanto se você não precisa melhorar o inglês ou se você precisa também, já usa como uma oportunidade de aprender sobre os Dark Patterns. E se vocês também quiserem saber mais sobre o assunto, me fala aqui nos comentários. É esse livro aqui, Deceptive Patterns. Esse é o livro aqui que eu acabei de terminar, e ele fala sobre os Dark Patterns e ele é útil para todo mundo que trabalha com produto. E ele fala como as empresas usam o design para manipular os usuários. Então é um livro bem legal, é um pouquinho mais longo, mas a leitura não é tão difícil, vale muito a pena ler e vale muito a pena você também usar esse livro aqui para discutir com pessoas, principalmente nos eventos que você for. Então fica aí a dica também de ter o conhecimento que você pode discutir em rodas da área aí de design. Então se você sabe um pouco sobre Dark Patterns, se você sabe um pouco sobre estratégia de UX, você pode sim colocar esse assunto numa roda de designers e também praticar mais o seu vocabulário, praticar mais a sua conversa em inglês com assuntos da área. Então, se você for no Meetup, você já pode conversar sobre esses assuntos que agora você já tem mais conhecimento. Não só leia os livros e artigos da internet sobre UX, mas também tire notas, faça resumo desses aprendizados que você está tendo nos livros e artigos. Não só faça o resumo escrito, mas também tente praticá-los em voz alta para você melhorar também a sua fala em inglês, principalmente em assuntos da área. Então, faça resumos e pratique esses resumos em voz alta até que você se sinta confiante e confortável em falar coisas de design em inglês. Bom, você também pode marcar ligações com nativos de graça no ADP List e você pode discutir sobre algum assunto, você pode pedir feedback de um projeto que você acabou de trabalhar ou do seu portfólio, e aí pessoas nativas aí na área podem te ajudar se você usar o site do ADP List, que eu vou deixar aqui com vocês. Você pode achar mentores de várias empresas aí do mundo que querem te ajudar na sua carreira como UX e UI designer. Então, por que não usar essa oportunidade de sair totalmente da zona de conforto, falando com nativo e ainda falando de assuntos aí da sua área e também melhorando seu portfólio e etc. Gostou da ideia? Já deixa seu like aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários também. Espero ter ajudado. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!